Existem conversas que informam, existem conversas que transformam. Aqui a gente abre espaço para aquilo que muitas vezes fica escondido até da própria mãe. As dúvidas que ela sente, mas não sabe se pode questionar, as inquietações que surgem no dia a dia e a que ela aprende a silenciar. As tentativas de acertar, mesmo quando ela sente que está se afastando de algo importante. E principalmente, os momentos que ela percebe que está ali, mas não consegue de verdade se conectar com o próprio filho. Eu sou Maina Mustafa, psicanalista integrativa e especialista em saúde mental materna, e este é o podcast Conversas que Curam, um espaço de escuta, consciência e transformação para o universo materno e para a alma feminina. Mães, sejam muito bem-vindas. Existe algo importante acontecendo dentro de muitas casas que quase ninguém nomeia. As crianças continuam ali, os pais também, mas entre eles existe um espaço que foi se abrindo em silêncio. Um espaço onde antes existia presença, brincadeira, troca, olho no olho, e que hoje muitas vezes foi substituído por pressa, cansaço e distração. E o mais curioso é que essas mesmas crianças, que muitas vezes parecem distantes dentro de casa, em poucos minutos se conectam profundamente com alguém que acabou de chegar. Elas se entregam, participam, se envolvem, se sentem vistas. E a pergunta hoje talvez não seja o que está acontecendo com as crianças, mas sim o que faz com que uma criança se sinta verdadeiramente acessada. Porque existe algo que quase ninguém ensina. A criança não se conecta com quem apenas está presente. Ela se conecta com quem sabe entrar no mundo dela. E foi exatamente por isso que eu escolhi trazer esse tema hoje. Porque talvez ninguém nunca tenha te dito com clareza que o brincar não é só uma atividade, é uma linguagem. E que quando essa linguagem se perde, o vínculo também começa a se perder. E para essa conversa, eu trouxe um convidado muito especial, que vive isso na prática. Alguém que não fala sobre conexão, ele constrói conexão todos os dias. Ele é educador físico e há mais de 12 anos dedica a sua vida a algo que muitos adultos deixaram para trás, o universo da infância. Foi na escola que nasceu ele como professor, querido pelas crianças, pelo carisma, pela criatividade, pela forma única de se envolver com elas. Mas o que começou com profissão se tornou um propósito. Hoje, ele vai muito além da recreação. Ele transforma festas em experiências de conexão, cria vínculos em poucos minutos e mostra na prática o poder do brincar no desenvolvimento emocional das crianças. E talvez o mais bonito de tudo isso é que ele não usa o brincar apenas para entreter. Ele usa o brincar para acessar, para incluir, para envolver, para fazer uma criança se sentir de verdade vista. Misael, nosso querido tio Misa! Seja bem-vindo! Obrigado, pai! Muito bom ter você aqui. Eu tô muito feliz também de ter recebido esse convite. Gente, encontrar um espaço na agenda desse homem. Mas consegue. Mas a gente consegue, né, Misa? Então, eu quero começar com algo muito simples, mas também desconfortável, né? E o que está faltando muito hoje que eu percebo nas casas. Misa, o que você faz hoje, né? Que não acontece de maneira normal dentro das casas, mas você consegue já gerar uma conexão com essa criança. Ou seja, você se conecta com a criança do seu jeito único, do seu método tio Misa de ser, e que isso não está acontecendo hoje nas casas. Por que você consegue isso tão rápido, homem? Pelo amor de Deus. Como você disse logo na entrada do vídeo, né? Hoje existe realmente essa falta de conexão. Hoje está tudo muito acelerado. Os pais estão acelerados, as crianças estão aceleradas, as crianças já crescem nesse ritmo muito acelerado. Você vê que hoje, por exemplo, quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, a gente não tem mais paciência de escutar como diz, né? Um X. Acabou, né? 1.0. Exato. 2.0. 2.0 e vamos adiantar ao lado, né? Exatamente. E assim, e essas crianças, hoje em dia, ela vem já de um histórico de pandemia, né? Todo mundo em casa. E os pais em home, trabalhando, as crianças, a única válvula de escape ali, realmente seria o que naquele momento? A Tem tela. uma tela, né, Exato. Misa? E aí a tela, ela traz esse site que é muito rápido. Ele olha o vídeo aqui, passa. Olha o vídeo, passa. Olha o vídeo, passa. E termina que eles perdem essa conexão de brincar, de ser criança. Essa essência
que tivemos na nossa infância. Misa, eu estava pensando um dia desse, como a nossa infância ela teve uma estruturação diferente e o quanto isso impacta na saúde mental das crianças. Eu me lembro que até pra gente ver TV, na época dos Power Rangers, Tinha horário. tinha o horário, você tinha que esperar o horário do episódio, Exatamente. você tinha que esperar a propaganda, que era várias, né, entre um episódio e outro, então a gente levantava, bebia uma água, fazia um lanche, Exatamente. né? Dava tempo, né, era Misa? Ônibus, a gente, transporte, não tinha a hora do aplicativo, não tinha a hora que vinha, a gente ia pro ponto e sabe-se lá Deus a hora que vinha. Esperava. A gente sabia esperar. A gente sabe. E isso faz a construção de um relacionamento, né, Misa? Exatamente. Porque a criança, o ser humano, ele cresce no viver, né, nas relações, realmente. E se você tira isso da criança, de você viver, de você entrar em contato com essas relações, né, você deixa de ter essa conexão. E aí, Misa, o que eu percebo é que muita gente olha de fora, às vezes, né, faz a contratação do tio Misa e pensa assim, ele só tá brincando, né? Exatamente. Eu acho que falta muito as pessoas entenderem sobre o que é o brincar. O que é esse brincar, Misa? Então, Mai, a criança, lá por si só, ela já é um ser brincante. A criança, quando ela tá ali nas idades iniciais dela, ela não precisa de muito para poder brincar. Isso já é inato nela. É instintivo, né, Se você Misa? pega isso aqui pra criança, ela vai falar que isso aqui é uma cobra. Ela vai falar que isso aqui é uma corda. Ela vai falar que isso aqui vai dar o que vir na imaginação dela e vai brincar igual. Então a criança, ela não precisa de muito. A criança não precisa de um carro caro, de um boneco caro. A criança, ela é criança. Entende? E essa é a essência que falta ainda. Eu acho isso fantástico, que quando você vê Misa se conectando com as crianças, é muito esse respeitar isso que a criança traz. Então, por exemplo, ele pegou isso aqui, né? Se a criança disser que é uma cobra, gente, ele vai criar uma piada com a cobra. Exatamente. Vou criar né? uma brincadeira. Cuidado que vai ser o pega-pega da cobra. Vai ser enfim, tiver o Virou uma corda, A gente Misa! vai validar o que a criança sente. É entrar nesse mundo da imaginação, né, Misa? Exatamente. Então eu acho que, inclusive, é muito essa chamada, e a gente está acabando com o cenário, a gente é isso, é Misa. Eu acredito que é essa validação do permita que eu entre no teu mundo interno. E o mundo interno da criança é o que ela mostra, e não o que a gente controla, né, Misa? Exatamente. Porque eu acredito que falta muito. Então, a Melanie Klein, muitos anos atrás, foi precursora nesse processo da infância, da importância do brincar, e ela valida que o brincar da criança é o mundo interno da criança. A construção do mundo interno da criança vem desse brincar. Então, quando você valida esse mundo interno, é como se diz assim, eu tenho permissão para entrar aqui, Exatamente. né? Então, deixa eu conversar com você do que tá aí dentro e respeitar isso. Eu acho que você traz muito esse respeito, sabe, Misa? Se ela diz que é uma cobra, você diz, não, isso aqui é só um objeto de decoração. Não, eu vou tá invalidando a mente criativa da criança. Que fantástico, né, Misa? E eu acredito que hoje, quando a gente é adulto, e a gente tem nossos negócios, né, Misa? Pra você, eu acho que deve ser muito fácil. Pra tio Misa, deve ser muito fácil. Eu quero criar uma coisa. Sabe aquela coisa assim? Por quê? Porque é da mente brincante dele. Falta isso, né, Misa? Eu acho que isso, muitos adultos, né, em clínica, eu percebo que, por exemplo, aqui vai pra você, mãe. Maiana, não tô conseguindo, né, lidar com certas coisas aqui na maternidade. Essa criatividade, dizer, peraí, eu tô com um problema e eu preciso encontrar uma solução criativa para resolver isso aqui. E a gente entra num modo rigidez do adulto. É porque o adulto tá tão acelerado com a vida cotidiana que o simples deixa de existir na vida deles. Esse básico, né, Misa? Entendeu? De ter essa conexão, de brincar, de olhar no olho, de sentar, de escutar, entende? Porque assim, ele acha que o meu dia é muito corrido, para você ver muito, é muito comum. O pai hoje em dia acorda muito cedo para trabalhar, arruma a criança muito rápido, coloca no carro, ainda a criança ainda meio sonolenta, leva para a escola, deixa na escola, a criança geralmente passa o dia todo na escola, quando é tempo integral, enfim, o transporte vai pegar, leva para casa, o pai está chegando no final da tarde, o pai já cansado, exaurido, já exausto demais, ele quer o quê? Ele quer sentar, responder o que ele tem que responder do dia a dia, que ele não conseguiu dar conta no dia a dia por conta do trabalho, chega na cama, quando vai ver, o filho já dormiu. Desmaiou, né, Misa? E aí ele não tem esse contato. Hoje em dia as famílias perderam esse contato. Virou muito, acho que uma maternidade é uma paternidade funcional, né, Misa? Exatamente.
Exatamente. Tipo assim, vamos fazer essa criança sobreviver, vamos dar de comer, vamos levar pra escola. Exatamente. E quando entra a tio Misa e diz assim, é uma cobra, vamos brincar aqui. Aí, em minutos, todo mundo seguindo tio Misa. Eu chego assim nas festas, muitas festas, é um grande desafio para mim. Por exemplo, eu chego lá e as crianças estão sentadas na tela do celular. Então, assim, para você conseguir tirar um tablet, tirar um celular de uma criança para ele poder brincar, é muito complicado, é muito difícil. Sim. Entende? Por isso que tem que ter, de fato, esse olhar no olho, sabe, da criança. É você entrar no nível da criança, você entrar na frequência da criança, você entrar no mundo da criança. Puxa, que legal, você tá jogando o quê? Que esse jogo de quê? De Pokémon? Cara, tem umas cartas Pokémon que tá ali na mochila. Bora ali ver que ele já... E aí ele vai e já desperta. perde ali aquele tablet, ele já vem comigo. A gente procura, a gente não vai achar, porque não tem carta Pokémon. Mas eu criei algo na mente dele, que ele vai vir atrás dessas cartas Pokémon, por exemplo. Perfeito. Ali você troca a conversa de carta Pokémon. Aí, olha o que eu achei, não tem carta Pokémon. Isso aqui, aí você cria toda uma história, você cria um cenário na mente da criança. E ali já começa o relacionamento e a conexão, né? A conexão. Vocês perceberam que o que Misa traz de potente e profundo aqui? Eu vou falar a palavra brigar mesmo. Brigar com a tela é muito cruel, porque a criança está ali recebendo uma dopamina, e eu vou usar o termo sujo, né, como a gente teve um episódio aqui já, o quanto um médico ele está falando da dificuldade que se tem quando a gente fica, né, aqui acessando esse tipo de dopamina. Uma criança que não tem um sistema nervoso formado e está recebendo essa quantidade de dopamina aqui, esse cérebro ele está recebendo uma química aqui inapropriada para a idade dessa criança. E entra aqui Misa para se relacionar verdadeiramente com essa criança, que é o que realmente ela pede, né, Misa? É uma briga cruel, porque esse cérebro ele tá inebriado de química. Exato. Sabe aquela coisa assim? Ele tá viciado numa química que o corpinho dele não tá preparado, e você consegue até fazer com que ele venha pra ti, hein, Misa? Exato. E tem outra coisa também interessante, que nos vídeos que você vê, por exemplo, no YouTube, ali, aquele vídeo não está ali só por estar, não. Ali tem todo um estudo por trás para atingir agressivamente a criança. A tonalidade das cores que é utilizada nos desenhos. Você vê que os desenhos infantis, o insight dele é muito rápido, ele passa. E aquilo ali trava, aquilo ali prende a criança. Eu costumo dizer que aquilo ali hipnotiza a criança. Perfeito. E você tirar aquela criança daquele estado de hipnose e trazer para o real. Exato, porque a gente está brigando com a química cerebral. E, gente, pensando nisso, Misa tem um canal só com vídeos de qualidade, que seu filho pode assistir, que as famílias podem assistir, e que inclusive desperta o brincar, né, Misa? Tem um vídeo que eu fiquei encantada, você ensinando a fazer brinquedos antigos, gente, que coisa apaixonante! A ideia... Fala um pouco do seu canal aí, Misa, porque a gente também gosta muito de demonizar, né, a tela, mas uma tela bem utilizada, com a quantidade específica para criança, ela traz até um ensinar esse brincar de novo, né, Misa? A gente não tem como hoje separar a criança da tela. Porque o mundo é evolução. Fica despertencente, inclusive, né, Misa? Exatamente. Você não vai mais brincar, eu não vou deixar meu filho com tela. Não existe isso. Porque faz parte do dia a dia dele, na escola, enfim. E vai fazer parte futuramente, porque a tendência é verdade. Evoluir, de fato. O canal do Tio Misa, ele nasce com uma proposta diferente. Qual é a proposta? É você ver, você assistir, e no final sempre eu deixo uma mensagem. Fala, galerinha, agora que vocês assistiram o vídeo do Tio Misa no canal, agora chama o papai, a mamãe, vovô, titio, os amiguinhos e vai brincar com eles. Muito legal, entendeu? Misa. Não é aquele padrão hipnotizante. Não, de você fique comigo, ligado. Vamos aumentar aqui, veja mais e veja mais, que é o que a gente percebe em muitos desenhos que são construídos hoje. E a gente precisa trazer isso muito claro. Vocês precisam saber que existe uma construção por trás, né, Misa? Que é para deixar seu filho conectado, né, Misa? Exatamente. E isso vai fazendo com que seu filho fique mais tempo. Eu tenho crianças hoje que você chega na festa e não sabe abrir uma bala, não sabe abrir um pirulito de 8 anos de idade. Como perdeu... Eu já tive alunos de você chegar na escola, crianças de 7, 8 anos de idade, tio, você pode descascar essa banana pra mim? Porque eu não sei descascar uma banana. Gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é algo assim... Imagine. Isso aqui é algo assim que a gente precisa
trazer essa informação, e não é para gerar culpa em vocês não, tá, mãe? Isso é para gerar consciência, porque quando a gente traz um assunto tão desconfortável como esse, muitas podem dizer assim, meu Deus, é o meu filho, entende? E quando você vê uma criança, por exemplo, que não sabe descascar uma banana com 8 anos, Misa, o que se perdeu dentro dessa casa aqui? Misa? Sabe aquela coisa? O que você verifica que se perdeu dentro dessa casa aqui, que a criança hoje ela não tem a autonomia de saber, por exemplo, descascar uma banana? Por mais que a gente ache estranho, mas o filho em si, ele é feito pro mundo, entende? A gente nasce, quando a gente nasce, a gente recebe o dom da vida. Quando a gente recebe o dom da vida, a gente vai pro viver. E quando a gente vai pro viver, a gente parte para as relações. Por pensar, por sentir, por amar, por ver, por palpar, por sentir o gosto. Perfeito. Entende? É aí que a gente se constrói. É errando, é passando pela reflexão, é passando pela dor, é voltando a pensar antes de fazer. Então eu vou errar descascando ali a banana, depois eu vou voltar de novo. Exatamente. Você acha que as famílias eu vou hoje... a casca de banana. Pra saber que não é a banana. Exatamente, isso é construção, isso é conexão. A Piaget, inclusive, ele fala, né, dessa questão do erro construtivo, né? Exato. Permita que a criança erre, para que a criança ela perceba o teu próprio erro para aprender, claro, né, Misa? Eu não vou colocar meu filho em risco. Por exemplo, eu sei que aqui dá choque a tomada. Eu jamais vou falar, bote o dedinho aqui pra você tomar um choque pra você ver que aí dá choque, não. Entende? Claro, a gente vai estar o tempo todo instruindo. Mas também a gente também não pode deixar ele também de passar pela experiência nem de experimentar. Misa, eu acho isso fantástico que você trouxe e eu percebo o seguinte, a gente vem muito conversando, né, no episódio de hoje, sobre essa aceleração das famílias. Eu acho que as famílias, elas se tornaram tão funcionais e querem que o processo funcione com a velocidade que precisa da demanda que eles têm, que eles não têm tempo de esperar as crianças se desenvolverem. Porque assim, se eu tô acompanhando uma criança, né, que vai comer maçã sozinha pela primeira vez sem ser cortadinha, eu preciso de pelo menos um tempo de vigilância ali, que aquela criança vai morder, e que vai doer o dente, que vai mastigar, que pode engasgar. Exatamente. Só que eu tenho que estar em estado de presença ali. Claro. E isso falta, né, Misa? Exatamente, porque ele é engraçado isso, eu falo assim, com a dor. A gente precisa trazer, né, Misa? Com a dor, mas é o que a gente mais vê. Os pais têm os filhos e quem geralmente cria são as babás. Isso, gente, essa terceirização... E aí uma forma, rapidinho, forma de facilitar o lado delas, porque elas não estão na condição de mãe. O professor não está na condição de pai, a professora não está na condição de mãe, o auxiliar de classe não está na condição de babá, de pai, de mãe, entende? Eles estão ali trabalhando. E é inteligente o ser humano que você vai procurar o meio mais fácil para acabar mais rápido o seu trabalho. Então, se eu pego uma pessoa, se eu levo uma banana para a escola para meu filho comer, a professora, para acabar o lanche dele mais rápido, vai fazer o quê? Descascar logo e tome. A babá a mesma coisa. É a bala, bora, menina, adianta o lado. Rápido. Tome. Olha, você tem só 10 minutinhos aqui, come logo e tal. Entende? É verdade. A mãe que vai ter esse lastro da paciência e muitas vezes até a própria mãe que está acelerada, tem mãe aí do outro lado que vai se identificar. Maiana, eu tô fazendo muito pelo meu filho porque, na verdade, eu quero adiantar meu lado, sabe aquela coisa? Amarrar cadastro é uma coisa muito difícil, muito difícil. E seu filho vai passar por um processo para amarrar o cadastro. Se você toda vez amarra o cadastro dele, ele chega com 7 anos, 6 anos, sabe amarrar o cadastro mesmo. É o que mais tem. Que não sabe amarrar o cadastro mesmo. E aí, para facilitar o lado, o pai faz o quê? Compra um sapato de véu. Boa! Porque aí o que ele faz? Ele, tira o desenvolvimento da criança, tira a capacidade. O fato de você amarrar um cadastro, você está trabalhando inúmeras atividades. Coordenação motora fina, noção de tempo, espaço, a própria paciência de você estar ali, entende? Está errando, enfim. É bom ouvir de um educador físico, é bom ouvir de alguém que entende de corpo e movimento, né? Para que vocês percebam que não é só amarrar o cadastro, sabe aquela coisa assim? Que vai muito além desse processo do amarrar o cadastro, né, Misa? Que tipo assim, cada item que você pula, por exemplo, se a mãe lá, ou a babá lá, a gente vai voltar sobre essa terceirização que eu acho que é importante a gente falar, principalmente quando tem essa questão de limite de conexão, que eu acho que você recebe muito isso em festas.
quando você não espera, por exemplo, a criança ali descascar uma banana, a consciência sobre o próprio corpo, da importância dele se nutrir, a importância dessa criança. Peraí que eu vou fazer algo por mim, né? Deixa eu... Mas até a construção, por exemplo, se você pega hoje uma criança, e você pega e coloca no quadro, escreva o nome maçã, beleza? A criança vai escrever o nome maçã, e quando ela vê uma maçã, ela vai saber que aquilo ali é maçã. Mas se você pedir para essa criança descrever o que é uma maçã, como é uma maçã, ela não vai descrever. Se ela não passou por esse... pela experiência. A maçã, ela é doce, ela quando você morde, ela é crocante, dentro dela tem semente, ela enfim, é adocicada, entende? Isso tudo são experiências. E corrobora muito, Misa. Eu ouvi uma última pesquisa que eu fiquei muito chocada, né? Que diz que é a primeira vez que uma geração vai ser com QI menor do que os seus pais. Porque se dentro do conceito natural da vida, gente, nós somos a evolução dos nossos pais, exatamente, né? Com o que a gente recebe, essa geração vai ser a primeira geração que vai ter o QI menor do que os pais. Exatamente por isso que Misa acabou de descrever assim, com uma metáfora muito perfeita. Se eu não vivo a experiência de comer uma maçã, e eu não sei, eu não tenho conteúdo, eu não tenho repertório, né, Misa? Para poder descrever algo. Então, a experiência, ele me dá repertório para que eu consiga descrever sobre a vida, sobre o que eu aprendi, sobre tudo. Então, eu sei até escrever maçã, não, Misa? Mas fale sobre a maçã. Não sei. As crianças estão com dificuldade de interpretação, né, Misa? As crianças estão com dificuldade, né, de adentrar mais profundamente em conversas. Você percebe também, aí já mudando, trazendo um pouquinho dessa questão de comportamentos, né? Os comportamentos que você recebe, por exemplo, em festas. Aquelas crianças que criam o estereótipo, né? De mais desafiadoras aqui, Misa. É exatamente essa falta de conexão, porque se eu acompanho ali, Misa, então, o aprendizado, eu tô conectada. Ou é falta de limite? O que você acha aqui? Vamos lá. É interessante esse assunto você trazer. Se você tá na escola, por exemplo, você tá lhe dando aula, né? E aí o que você, por exemplo, você está em qualquer ambiente, a gente parte muito pro julgamento. Puxa, aquela criança é muito mal educada. Perfeito, mesmo. A primeira palavra que vem na mente é essa. A criança está criando birra, a criança é mal educada. A gente começa a criar um estereótipo, não é mesmo? Da criança, exato. Mas se você pega essa criança e chama ela para almoçar, ela vai sentar, ela vai comer a comidinha dela, vai limpar a boquinha dela, e você vai ver que aquela criança ela não é mal educada. Entende? Mas a criança, ela tem muito dentro dela. E aí existe algo interno que chama adrenalina. A criança tem, sabe? E essa adrenalina, quando solta na criança, ela termina perdendo essa noção de limite. Sim, porque ela ainda está aprendendo sobre a vida, né, Misa? Exatamente. Esse próprio corpinho, esse movimento, essa energia. Aí, o pai ou a mãe, ela acha que a criança é mal educada, não entende isso da criança, entende aquela energia, aquela adrenalina que a criança tá, e aí termina punindo, termina castigando. Toma e castigo. Exatamente. E por isso que então o tio Misa chega nas festas já com a caixa de som, botando esses meninos pra correr, né, Misa? Porque falta essa conexão de chegar, de abraçar, de entender esse lado da criança. Entender que a criança é criança. E que é completamente diferente da outra. Mas se você chegar pra ela e falar assim, ó, quer ver uma coisa interessante que chegou na festa e falo? Quem sentar primeiro ganha. Todo mundo quer sentar correndo, né, Misa? Ninguém não sabe nem o que é que vai ganhar. Mas senta. Mas senta, né, Misa? Entende? Gente. O corpo fala. O corpo, exatamente. E talvez eu vou polemizar aqui. Talvez seja eu tô te vendo e vou validar o que você tá fazendo. Exatamente. E vou te presentear por isso. Então, quando você tem ali alguém, um homem presente, diz assim, vou dar uma ordem para você. Essa falta de limites, muitas vezes, que tô cansado. Misa descreveu um exemplo perfeito de família. Cheguei, levei meu filho correndo pra escola, tô cheio de trabalho.
Né, Misa? Exatamente. E aí trabalhei o dia inteiro, peguei meu filho no final do dia, eu quero que ele durma logo, dou logo pra comer, quero que ele durma porque eu tô exausto. Isso não é o julgamento, a gente tá vendo a descrição real das famílias hoje, a gente precisa encontrar alternativas para que isso seja, né, isso seja modificado, porque isso vai dar consequências, né, lá na frente muito fortes para essa infância, inclusive já estão muitas crianças medicadas em fases que não eram para ser medicadas, Exatamente. né? E aí o que acontece? A criança fez uma birra. Eu não vou lá e dou o limite. Eu não vou lá ensinando a criança sobre o erro. Eu vou lá, dou logo esbrega, boto de castigo. Aí chega um homem, né? Que diz assim: olha, quem sentar primeiro ganha. Ele dá uma ordem, né? Exatamente. Vai presentear pela ordem que se fizer aquela ação, ou seja, eu tô vendo você, e aí simplesmente a criança sai correndo, porque ela tá numa fase, inclusive, que adora ganhar, né, Misa? Exatamente. Ela quer ganhar alguma coisa. Exatamente. Ela quer ser a primeira, Exatamente. ela quer ganhar porque ela quer ser... Gente, a criança quer ganhar porque ela quer ser vista, né, Misa? O Misa? limite você pode dar o limite de uma forma muito lúdica. Entende? Por exemplo, a criança... Misa, algum caso assim, pega algum caso que a criança tava fazendo terror na festa. Não, pronto. Aqui eu fiz uma corrida, uma brincadeira. E você não pode passar daquele limite dali. Você não pode passar daquele limite dali. E a criança, quando tá correndo, ela vai passar. Vrá, vrá, vrá. Mas você fala, ela não pode passar daqui. A criança, vrau, vrau. Mas se você chegar pra criança e falar assim, olha, você vai correr, vai parar naquela linha e vai voltar naquela linha. Tocar naquela linha e voltar naquela linha. Você pôs o limite até aquela linha, você deu um comando para aquela criança, ela vai atender o seu comando e vai voltar ou vai sentar, mas naquela linha ali ela não vai passar. Gente, a importância de como se diz para a criança. Isso acontece muito em sessão de orientação parental, viu, Misa? Maiana, eu falo assim, né? Eu falo, não tá funcionando. Não é o que fala, é como fala, hein, Misa? Fala, porque o corpo fala também, o olhar fala. Tudo fala. Antigamente eu ia num shopping com minha mãe só fazia assim, ó. Só o olho, hein, Misa? Eu já sabia o que era. O corpo todo, a linguagem não verbal, a gente dizia, esse comportamento está inapropriado. Exatamente, né, Misa? Tô entendendo. E hoje, a educação positiva, gente, trouxe muitos benefícios, mas tem muitas mães que têm medo de, vou traumatizar. Mas, às vezes, a linguagem verbal da gente, e a criança sabe ler isso. A criança sabe identificar se aquilo está sendo apropriado ou inapropriado. E imagina você estar sempre correndo. Qual é a linguagem que você está passando para os seus filhos, né? O que você ensina sobre limites quando você está se conectando com a sua criança ali? Você está dando uma ordem, você quer que ela chegue em um determinado ponto e pare. Como é que você está fazendo isso, hein? Entende? Não pode passar. Já bota um não, hein, Misa? Já atrapalha tudo, né, Misa? Teve um episódio interessante, Mai. Eu tava no mercado, e aí eu gosto de falar desse exemplo. Eu tava no mercado, e aí tinha uma criança que tava correndo pra lá e pra cá. Ia na prateleira, pegava um negócio, voltava correndo, e o pai, fique quieto, menino. E o pai no celular. O pai na minha frente, no carrinho. Fique quieto, que não sei o que, menino. Não passe dali. E o menino, vrau, corria lá e voltava, vrau. O menino explorando o mercado, hein? E eu aqui atrás, desse daí é dormir. Gosto assim. Bem energia, com bem movimento, né, Lisa? Val voltava. Aí tem uma hora que ele derrubou os produtos da prateleira. Menina, esse pai chegou, me deu um beliscão nessa criança. Oh, meu Deus. E a criança começou a chorar. Aí ele viu aquela situação, a criança chorando muito. Ele carregou a criança, colocou no colo e começou a balançar a criança. Deu um beijo na criança. A criança parou de chorar, mãe. Na hora, né, Misa? Na hora. Aquela criança ali, ela não estava correndo porque ela... Era a única forma que ela achou para chamar a atenção do pai. Foi correr, se submeter a um beliscão, se submeter à dor, para ele poder ter esta conexão. Gente, Entende? Gente, olha a profundidade do que Misa tá trazendo. E aí depois que o pai largou o celular, depois que ele pegou no colo, depois que ele beijou a criança, colocou no carrinho e ficou brincando com a criança para a criança parar de chorar, acabou o choro, acabou a corrida no mercado. A criança foi feliz da vida. Aí eu fiquei assim. A gente fica tocado, né, Misa? Porque quando a gente entende essa profundidade dessa conexão, gente, a gente sabe no fundo que as crianças elas só têm um desejo. Não é criança não, um indivíduo. Ser amados. A gente quer ser visto. A gente quer ser reconhecido. Quem não, né, Misa? E assim, mas eu não sei nem se cabe esse tipo de comentário aqui. Tudo cabe aqui, viu, Misa? Se é para trazer consciência para os pais, tudo cabe. Tem uma coisa interessante, porque assim, é da criança que faz o adulto. Essa criança, ela tem isso, por exemplo mesmo, se fosse um
vou dar o seu exemplo que a gente vê muito hoje na televisão. Sim. O feminicídio, por exemplo. Sim, sim. Entende? A criança, uma menina se submete a isso. Uma criança se submete a isso. Aí apanhar para depois receber o carinho, receber o amor. Quando ela chega na fase adulta, ela vai achar que aquilo ali é normal. Exatamente isso que ela construiu. Porque no subconsciente dela, aquilo ali é normal. Exatamente. Entende? Exatamente. E por isso que tá do jeito que tá. Gente, olha, esse papo começou a ficar profundo. Eu gosto assim. Eu gosto assim, porque assim, ó, Misa tá trazendo o ouro da infância para vocês. E Lia Luft, ela fala que a infância é um chão que você vai pisar a vida inteira. Hoje eu atendo adultos. Para onde é que eu vou, Misa? Eu vou avaliar o quê, Misa? O lado de criança lá atrás. Eu volto para onde você, Exatamente. né? Por quê? Como foi sua infância? Como foi a relação com o seu pai? Com o seu pai. Como foi a relação com sua mãe? Você entende, Misa? Porque criou-se sinapses neurais, gente, que você só segue. Eu brinco dizendo pro meu paciente é o seguinte: a gente vai ler a configuração do teu computador. O teu computador é a tua mente. Você pode ler toda a configuração e decidir o que você quer reconfigurar aqui, tá? Então, se eu tô tendo problema no meu casamento, isso tá impactando na minha maternidade, vamos lá entender como você construiu o que é relacionamento de casal. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que passa por processos de violência, eu vou entender, peraí, quando antes na sua vida você se sentiu violentada? Aí vai chegar no episódio do mercado. E detalhe, ela não vai lembrar do episódio no mercado. Exatamente. Porque foi para o inconsciente. Mas ela vai lembrar de sensações. Ela vai voltar. E aí eu vou ajudar com muito carinho essa mulher a identificar padrões. E os seus relacionamentos anteriores, como você se sentia até a gente chegar na história do mercado. Só que isso é uma construção. E nós, como pais, podemos fazer isso, né, Misa? Questão assim, ele me bate, mas ele me ama. Exato! Exato, por quê? Porque ela entendeu. A pessoa que deveria proteger essa criança, que era o pai, exatamente, bate. E, gente, isso aqui não é o julgamento do comportamento. Existia uma razão pelo qual esse homem fez isso. Certamente foi assim que ele foi tratado na história dele. Só que hoje, famílias, temos a oportunidade de fazer diferente, porque hoje a gente tem conhecimento. Exatamente. Hoje a gente sabe todas as consequências, né, Misa? Você falando isso aí, então, uma parte interessante, meu pai uma vez, ele me deu uma peia, e aí eu cheguei pra ele, mas foi uma peia bem... Daquela que dói, né, Misa? Daquela que dói, e aí eu cheguei, eu também não era flor, né? Corpo em movimento, eu já contava a profissão, né? E aí, Mai, eu cheguei pra meu pai, chorando pra ele, falando assim, por que você fez isso comigo? Aí ele chegou e falou assim comigo, isso pra mim me doeu, assim, naquele momento eu não consegui entender. Mas depois foi tão marcante que eu consegui refletir sobre. Depois, né? Ele chegou falando pra mim assim, ó, eu não tive um pai. Como é que você quer que eu seja um pai bom? Nossa! E gente, mas dentro da medida dele, ele foi o melhor pai do mundo, Coiativo. Entende? Dentro de todo esse processo que ele passou lá atrás, realmente, quando você vai ver a vida de meu pai foi um pai que foi criado só pela mãe, que o pai dele veio da Arábia para cá, foragido para a Segunda Guerra Mundial, e chegou aqui, teve 3 filhos, no caso 3 irmãos, e depois abandonou a família, foi embora, e aí minha avó lavava roupa de ganho, meu pai teve que sustentar a família toda, desde pequeno lavando carro, enfim, entende? Então assim, foi uma vida muito sofrida, e foi o que meu pai me deu, mas não é porque meu pai me deu aquilo ali, naquele, que eu tenho que fazer isso com os filhos. E hoje Misa é papai, né? E eu sei que a construção, que certamente é isso, esse refletir e dizer assim, peraí, eu recebi isso e o que eu escolho passar para frente. Como você falou, né? Hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Eu gosto de dizer para os meus pacientes o seguinte, quando você olha para os seus pais, e eu vou falar uma coisa muito profunda aqui agora, que eu falo em sete terapêutico, quando você olha para os seus pais, você consegue ter compaixão pelos seus pais, pelo que você passou, porque você diz assim, eles não sabiam. Eu vou até olhar para a câmera e vou focar para vocês. Os filhos de vocês vão olhar para trás e vão dizer assim, ó, ele sabia e não fez, porque não quis. Exatamente. Vocês entenderam a gravidade disso aqui? Hoje temos conteúdo, temos oportunidade. Pode abrir qualquer rede social hoje. Vai ter gente falando de maternidade, vai ter gente te ensinando, vai ter gente te levando para esse lugar de consciência. E o que a gente precisa é
querer. Então, Misa, quando trouxe ali a terceirização do cuidado, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse olhar. Eu sei que muitas vezes a rotina fica intensa, mas se você não tiver na construção da identidade dessa criança, vai dar problema na vida adulta, né, Misa? Exatamente. Misa, se você pudesse, com uma palavra, uma frase, falar para as famílias, dizendo para elas assim, alguma dica, alguma frase que mudasse completamente a forma que esses pais se conectam com essa criança através desse brincar, o que você falaria? Mai, antes de eu falar essa frase assim que você me pediu, tem uma história interessante que uma vez tinha duas crianças brincando, né? Uma estava fazendo um castelinho, né? E a outra vinha de lá para cá e destruiu o castelo, quando o castelo estava pronto. Ela, com toda a paciência do mundo, construía outro castelo, a criança vinha de lá e quebrava o castelo. E aí tinha um rapaz que estava como observador. E ele ficou muito incomodado porque aquela criança estava fazendo o castelo e tinha outra criança que estava derrubando o castelo. Ele se levantou da mesa, isso na praia. Ele se levantou da mesa e aí chegou para a criança e falou assim: "Você não está vendo que ela está tentando fazer um castelo?" Ele se incomodou com o que não se posicionou, Misa. Aí, Ele se incomodou com o que estava derrubando, o né? castelo. A criança que estava construindo o castelo falou assim: "Não, meu tio, eu estou brincando de construir o castelo e ele está brincando de destruir o castelo." Gente do céu! Que coisa preciosa. E você percebe como a visão do adulto muitas vezes interfere. Muito. E é aquela ferida do... Você não tá vendo que ele tá destruindo o seu castelo? Exatamente. Né? Como assim você tá destruindo o castelo dele? Aí as nossas feridas vêm tudo, hein, Misa? Exatamente. E isso é o ouro em pó aqui, que quando a gente se irrita com alguma coisa, quando a criança da gente, ou a criança que você convive, né, que talvez não seja a sua criança, te causa aqui um sobressalto interno, eu digo para meus pacientes, liga aqui o seu sinal, porque é ferida sua da infância, e que não está elaborada, né, Misa? Exatamente. E a gente, nesse campo de observador, fica assim, muito maravilhado quando a criança dá uma aula pra gente, né? Eu brinco de construir e ele brinca de destruir, tá tudo certo pra gente, tipo, não interfere aqui não, né, Misa? Outra vez eu tava na Chapada Diamantina, que eu tava com meu filho, e aí ele chegou no Pai Inácio, ele ficou de lá e disse: "Meu pai, deixa eu tirar uma foto ali naquela cruz ali." Uhum. E eu tenho medo de altura. E aí eu cheguei pra ele e falei assim: Dois, Misa. eu cheguei, Bill, você não vai pra lá não, porque aquilo ali é muito alto. E você pode cair lá embaixo. Eu tenho medo de altura. Eu não vou te levar lá. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Mas meu pai, o medo é seu, não é meu." Ai, que lindo! Gente. Naquele momento ali eu compreendi que eu estava realmente colocando o meu medo nele. E aí, Misa, como é que você fez? Entende? Aí eu cheguei, chamei ele, não, você tem razão. Aí eu chamei um rapaz que estava como guia, pode pegar na mãozinha dele e levar ele lá, que eu vou daqui tirar uma foto. Perfeito. Aí ele chegou, foi lá para tirar foto. Isso, Mas eu não anulei a coragem dele. Porque eu posso estar lá na frente podando um futuro paraquedista, um futuro, enfim. Essa dose de coragem, né, Misa, Exatamente. que ele manifestou. Gente, um homem consciente, um pai e uma mãe consciente das suas próprias feridas e conseguir ver isso na hora que está se relacionando com o filho, isso aqui é bom demais, percebe? Isso aqui é bom demais. E nossa frase, Misa, manda uma frase aí para as famílias que, tipo assim, seja uma dica que as famílias reaprendam a brincar, sabe? Que isso vai fazer essa conexão. Mai, eu acho que, assim, por mais que tenhamos essa questão da paternidade, da maternidade, Madre Teresa de Calcutá, uma vez, ela estava dando um banho em um leproso, e aí o repórter chegou para ela e falou assim: "Poxa, dinheiro no mundo nenhum eu faria isso que você está fazendo." Aí ela virou e falou assim: "Nem eu. O que eu faço por amor." Eu acho que o que falta muito ainda assim nas pessoas, por mais que, claro que, poxa, não são nossos filhos, são nossas crianças, a gente ama, mas ainda falta ainda a conexão. Esse entregar, né, mesmo? Se entregar ao processo mesmo, né, mesmo? Exato, de você olhar no olho, de você parar um minutinho, vai tomar um café, de você sentir, de você vai de manhã, até o pentear, não pentear por pentear com amor, pentear com cuidado, pentear criando memória afetiva na criança, de você tá levando para a escola, que aquele dia que você consegue levar ele para a escola seja o melhor dia do mundo, a melhor manhã do mundo, e aí, filho, contando a história, brincando, tendo os mínimos, o mínimo tempo que a gente tem no dia a dia com a nossa criança, transformar aquele mínimo, por exemplo, festa.
eu tenho pouquíssimo tempo para fazer. 1 hora não é nada. E elas ficam hipnotizadas por você. E ela chega e fala, meu pai, na minha próxima festa eu quero Tio-Misa. É assim. Ele não quer saber se quer o bolo, se quer o salão de festa, pra frente. o que é que vai comer. Eu quero Tio-Misa pra sempre. Eu quero Tio-Misa. Porque é essa potência da conexão, né? Exatamente. E pense aí, eu, em tão pouco tempo, consegui despertar, consegui criar essa afetividade, essa memória na criança. Em 1 hora. Em 1 hora. Imagine você todo dia aí. Entendeu? Dosando um pouquinho, doses homeopáticas. E Misa hoje deixou dicas preciosas de como ele faz essa conexão. Este foi mais um episódio do Conversas que Curam, porque quando a verdade encontra espaço, a cura começa.